Olha pra mim, eu te amo demais e você sabe disso, cara. Meu coração é seu. Você tem um gol no jogo mais importante da história desse clube. Você veste uma camisa emblemática. Viva a camisa 13 do Botafogo, 13 de Zagallo, 13 de Louco Abreu e 13 de Alex Telles. Alex Telles, que saudade que eu tava, Botafogo Ancelotinho. Pelo amor de Deus, eu quero muito. Me deixa te amar, cara. Me deixa te amar, Ancelotinho. Alex Telles. Bate no peito e diz assim, ó. Eu sou Fogão, galera. Alex Telles, coloca no placar no chão, é futebol agora. Botafogo 1, Vasco da Gama 0. Eu quero muito te amar, pequeno Ancelotti. Me deixa te amar, cara. Alex Telles, eu te amo demais. Desce pelo Fogão, vai embora Savarino. Pela meia canta, Savarino, passe é sensacional. Faz Arthur, tá dentro! Arthur! Eu nunca critiquei. Ancelotti, olha pra mim. Eu quero muito. Me deixa te amar. Por favor, eu quero muito, me conquista, Ancelotinho, me deixa te amar. Arthur, eu juro, nem no lance anterior, eu nunca critiquei. Arthur, bate no peito e diz assim, ó, eu sou Fogão, galera. Secou o Fogão, secou errado, otário. Botafogo vai pra Libertadores de novo. Arthur, Botafogo 2, Vasco da Gama 0. Me conquista, Ancelotinho. Me deixa te amar. A bola tá viva, tira ali o Piton. Cuiabano, perna canhota, bateu pro gol, vai sobrar na cabeçada. Quase te amando! É no gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas! O clube que transformou o Brasil no país do futebol! Ancelotinho, me perdoa! Eu nunca critiquei! Você tá conquistando esse coração! Ancelotinho, estou quase te amando, Ancelotinho! David Ricardo! Faz o gol do Fogão! Depois o bate, rebate dentro da área, David Ricardo de cabeça! David Ricardo, bate no peito e diz assim, ó! Eu sou Fogão, galera! Que coisa maravilhosa! Que saudade que eu tava do Nilton Santos! Que saudade que eu tava, Fogão! David Ricardo, Botafogo amassa o Vasco! Botafogo 1, 2, 3, Vasco da Gama 0! Você está me seduzindo. Você vai levar esse coração, Ancelotinho! Bruno Azevedo, um amasso, um atropelo. Tem que ser reduzido, né? Não, tá de boa. É? Tá de boaça. Botafogo 3, Vasco da Gama 0. Vai, Azevedo, manda aí. Pois é, cara, não tenho o que falar. Eu acho que esse 3-0 é um placar mentiroso. Sinceramente, poderia ter sido 5-0 pro Botafogo, que não seria absurdo nenhum. Né? Hoje poderíamos ter tido uma goleada aqui. Tamanha superioridade do dono da casa, dos donos da casa. Botafogo mandou no clássico.
Botafogo se impôs, Botafogo controlou o jogo. Cara, sabe a impressão que eu tenho? Até nos momentos que o Vasco esboçou uma reação, parecia que o Botafogo estava propositalmente cadenciando a partida, né, para recuperar o fôlego. Então, assim, foi uma partida extremamente tranquila, uma vitória muito planejada pelo Botafogo. A impressão que a gente tem é essa, né? E um Botafogo, a gente falava daquele Botafogo Mirassol, né, no jogo anterior, onde o Botafogo não tinha tido um meio-campo capaz de produzir algumas jogadas, né? Hoje foi ao contrário. Hoje o Botafogo fez essa bola girar, o Botafogo conseguiu atacar o Vasco por todos os setores do campo, centralizando as jogadas, pela esquerda, pela direita, né? O Botafogo defensivamente funcionou muito bem, apesar de que teve um ou dois lances ali onde o Vasco por pouco não marca, mas isso não diminui em nada, né, a superioridade do Botafogo na partida. Então foi um clássico num confronto direto com 3 pontos merecidos e pesadíssimos a favor do Botafogo nessa briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. Parabéns ao Botafogo, uma vitória realmente onde a torcida, os 13 mil torcedores que aqui estiveram no estádio Newton Santos, mereceram essa partida, essa atuação, uma atuação para deixar o torcedor do Botafogo otimista. E olha, Tuco Correia, esse cara realmente conseguiu, né, mostrar que ele tem capacidade de ser protagonista, porque hoje ele foi o protagonista desse time que jogou muito bem, né? Foi um coletivo que funcionou, mas sempre tem aquele cara que se destaca. Joaquim Correia, para mim, foi o melhor do jogo. Joaquim Correia, o melhor do jogo, quem diria? Do meu lado direito, solta a fera aí, vai! Enzo Grisalho. Enzo, qual foi a parada, qual foi do jogo? Talvez a melhor atuação do Botafogo sob o comando de Ancelotinho. Talvez, estou tentando lembrar aqui, acho que sim. A mais consistente do primeiro ao último minuto, sim. Porque o primeiro tempo contra o Mirassol foi muito bom, né? E a pior atuação do Vasco depois da arrancada? Foi a pior atuação, assim. A gente teve uma atuação muito ruim contra o Vitória, mas o Vasco conseguiu buscar o resultado mesmo jogando muito mal. Hoje o Vasco não existiu. Hoje o Vasco não conseguiu armar nenhuma jogada perigosa de ataque. Hoje o Vasco não conseguiu reter a bola, que é a principal característica dos times do Fernando Diniz. Ele não conseguiu manter a bola na defesa para fazer um toque de bola, não. Sempre sofreu muito com a pressão do ataque do Botafogo. Ali no final do primeiro tempo foi o único momento que o Vasco conseguiu controlar de certa forma nos últimos 10 minutos, assim. E mesmo assim, num contra-ataque do Botafogo, o Botafogo foi lá no último minuto, sofreu o pênalti, uma jogadaça do Tuco Correia e abriu o placar. Então, assim, uma partida para o botafoguense lembrar, para Ancelotinho usar de padrão, porque, assim, a diferença de hoje para o jogo contra o Mirassol, lá no Maião, é abissal. A gente viu o Botafogo no Maião buscando cruzamentos a toda hora, latereio a todo momento, algo que me faz dar um desgaste, porque, assim, a gente está falando do atual campeão brasileiro da Libertadores. A gente não tá falando de uma equipe que tá lutando contra o rebaixamento. Então, assim, ficar buscando bola na área pro Cris Ramos o tempo todo, ficar buscando lateral na área o tempo todo, é muito pobre para uma equipe que tem a capacidade de fazer o que fez hoje com o Vasco, que poderia ter feito mais de 3-0. Hoje 5-0 seria um resultado ok, porque pelo que a partida se mostrou. O Botafogo jogou muito, principalmente o Joaquim Correia sendo o maestro ali, o pifador do ataque, junto com o Vitinho, armando muito bem pelo lado direito, tendo uma dificuldade na hora de decidir do passe, mas assim, muito consistente, sempre aparecendo, conseguindo ir e voltar, sem muitos problemas na marcação. Agora do lado do Vasco é isso. Fernando Diniz aparentemente não aprendeu com os erros contra o São Paulo, repetiu hoje no segundo tempo a mesma coisa. Matheus França, gente, Matheus França, não é para sacramentar que ele não serve mais, não é para a torcida também ficar pegando no pé dele, mas assim, Fernando Diniz tem que se ajudar também. Ele entrou muito mal contra o São Paulo, errou tudo que tentou, e aí hoje é a sua primeira opção para entrar num jogo onde o Vasco não consegue ter meio de campo. Aí você tira o Tietê, ao invés de colocar o Hugo Moura para encorpar mais e o time ter mais meio de campo, conseguir competir mais no jogo com o Botafogo, você coloca o Matheus França. O Vasco ficou perdido, continuou perdido. Botou mais um homem de criação, onde a bola não conseguia sair da zaga para o ataque, porque os jogadores ficaram ali no meio, tentando rodar a bola, não conseguia. Sempre que corria de trás para frente para levar a bola, já chegava cansado. Andrés Gomes sozinho o tempo todo pelo lado esquerdo. O Ryan, mais uma vez, sumido da partida, e a culpa não é dele.
Sabe, hoje, a gente botar a culpa no Verratti, a gente botar a culpa no Ryan, a gente botar a culpa no Andrés Gomes, é você ser muito simplista. Você tem que entender o contexto do jogo. O Vasco, mais uma vez, não teve meio de campo, repetiu o segundo tempo contra o São Paulo e não conseguiu jogar. Fernando Diniz tem que começar a pensar com carinho no Hugo Moura, tem que começar a pensar com carinho no próprio Thiago Mendes. A gente não sabe se ele tá treinando bem, se ele tá treinando mal. Hoje voltou a entrar numa partida, pode ser uma opção. A questão é, Cauã Barros e Tietê não é a melhor dupla de volante pro Vasco. Essa pode ser a dupla de volantes contra times que estão lutando contra o rebaixamento. Mas contra equipes que vão propor jogo, que vão pra trocação, o Tietê não consegue entregar mais esse tipo de futebol. E assim, a gente tem um lateral esquerdo, o Vasco tem um lateral esquerdo que é muito ofensivo. O Vasco precisa de um volante para deixar ele mais livre para ir pro ataque. O Piton hoje sofreu o jogo todo, porque o Tietê não conseguia chegar ali pro embate, não conseguia chegar ali na marcação junto com o Vitinho. Então assim, o Fernando Diniz tem muito que repensar na formação. É importante que no próximo jogo o Vasco vai ter a volta do Nuno, vai ter a volta do Paulo Henrique. O Vasco agora é o 9º colocado, tá perdendo um pouco, a distância aumentou, é quase de 10 pontos contra o Botafogo, e vai enfrentar o Juventude em casa sábado. Partida que é a obrigação do Vasco ganhar. Juventude que ganhou hoje, tudo bem, gol do último colocado, mas ainda consegue ter chances de se livrar do rebaixamento, obviamente que remotas, mas ainda consegue ter. Então assim, Vasco tem que abrir o olho. Conquistou as 4 vitórias seguidas, só que agora já virou a página. Agora a gente está falando de 2 vitórias seguidas, 2 derrotas seguidas. Dito isso, uma contra um rival, contra o Botafogo. E podendo ter sido uma goleada acachapante, assim. Vasco hoje poderia ter saído daqui com 5-0. Então, o Fernando Diniz tem que abrir o olho, o time tem que abrir o olho, e o Botafogo está de parabéns, principalmente o Ancelotti, por ter conseguido fazer taticamente a equipe jogar muito